Glória a Deus. Tem alegria no seu coração aí? Tinha um cântico antigo que diz assim: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair. Conhece? Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Aleluia! Nós já começamos com festa e nós vamos continuar celebrando ao Senhor e vendo na palavra dele o que ele nos ensina sobre essa alegria independente das circunstâncias. Porque se a gente for viver por circunstância, irmão, a gente não sai nem da cama. Sim ou não? Se for por circunstância, a gente não se alegra. Todos nós aqui temos um motivo de sobra para talvez nem estar aqui, se dependesse da circunstância. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós começamos a cantar isso, que nós vivemos nele e por ele, nele nós nos movemos, nele nós existimos, e a nossa vida não anda mais pela circunstância, ela não anda mais pelo aquilo que os nossos olhos veem, o nosso coração sente, mas ela vive por Jesus, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, olhando para Jesus. Hein, Norina? Se olhar para o marido, se olhar para a mulher, se olhar para a filha, se olhar para o pai, se olhar... Não, é olhando para Jesus, o autor e o consumador. Por isso que o crente, ele é vitorioso. O cristão, ele é vitorioso por causa disso, porque ele anda olhando para Jesus. Glória a Deus. Então o tema dessa manhã, desse encontro nosso aqui, que já começou essa festa, e não foi combinado com o Caio, eu não sabia o que ele ia ministrar, ele só me disse assim: e aí pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, amanhã é dia de festa. Eu falei, glória a Deus, mas nem sabia o que ele ia ministrar, mas ele começou ministrando, celebrai com júbilo ao Senhor. A próxima tela, tem um salmo ali para a gente ir bem rapidinho, pode pôr aí, Arisa, para mim. Não sei onde eu pus o apontador. Tá aqui. Tá bom. Ok. Vamos ler juntos aí? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez como seus e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino, louvai e bendizei o Senhor, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Se estende, chegou em nós. A sua misericórdia se estende de geração em geração, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, a sua verdade se estende de geração em geração. Eu tenho falado ultimamente que quantos já fizeram, pastores, quanto fizeram para que a Bíblia fosse queimada, quantas fogueiras de Bíblia fizeram, quantas leis baixaram nos países comunistas e socialistas e disseram que não ia ter evangelho lá, e hoje, irmãos, em países perseguidos,
perseguidos. O nosso Deus é tão estrategista. Países onde não pode ter Bíblia, onde não pode falar de Jesus, o próprio Jesus está aparecendo. O Senhor está aparecendo em visões e revelações, e as pessoas estão tendo um contato direto, assim como o Senhor fez com Paulo. Saulo, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu a ele, e temos vários testemunhos escritos e ditos em todas as partes do mundo, que nos lugares onde está proibido falar de Jesus, o próprio Jesus chega lá e diz: eu te amo, eu te salvo, eu te redimo dessa vida miserável, você é meu, eu te escolhi, te chamei pelo nome, e tu és meu. O homem pode fazer o que for, mas ninguém pode impedir a mão do nosso Deus de operar. Agindo Deus, ninguém. O que significa ninguém? Pronto. Ninguém pode impedir. Meu evangelho não pode chegar aí? Não. A Bíblia também não. Pastor também não. Missionário também não. Ok, deixa que eu vou pessoalmente. Deixa que eu vou lá e falo com ele do meu amor. Irmãos, essas pessoas estão tendo esse contato com o Senhor. Você imagina o tipo de evangelista que ele nasce, né? Ou você acha que é só para ele que o Senhor fez isso? Essas pessoas estão propagando o evangelho e a glória do Senhor nesses lugares altamente proibidos. E eu não vou citar o nome da religião porque o YouTube bloqueia tudo, ele derruba, né? Que não pode falar, e também não interessa. Mas sabemos que o nosso Deus chega aonde está proibidaço, mas ninguém consegue proibir ele de agir, e quando ele age, ninguém consegue impedir. Pode glorificar ele. Eu não vou ler, mas vou comentar esse trecho de Atos 16 até 40, onde Paulo e Silas, eles saem para a oração, eles encontram umas mulheres, umas pessoas, e eles estão ali ministrando, e chega uma mulher adivinha, e ela começa a fazer uma declaração interessante. Talvez se fosse nos dias de hoje, né, e ela fizesse para um pastor, um apóstolo, ela já receberia até um cargo na igreja, talvez, né? Porque ela dizia assim: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. E mais, pastor, ela dizia assim: e eles anunciam o caminho da salvação. Verdade sobre verdade, porque eles eram servos do Deus Altíssimo, e eles estavam ali ministrando o caminho da salvação. Mas aqueles homens eram diferentes. Eles não viviam por elogios baratos. Eles não estavam atrás de alguém dizer o que eles eram. Eles estavam sempre preocupados em saber o que o Senhor pensava deles. Muito diferente dos homens de hoje, e das mulheres também, que estão atrás de elogios, tapinha nas costas. Você é o cara, você é o pastor, você é o apóstolo, você é o semideus. Esses caras não. E o Senhor ministra no coração e diz: olha, essa voz é maligna, essa voz não vem de mim. Repreende. E ele chega diante dela e diz assim: eu ordeno que saia dela em nome de Jesus Cristo. E o espírito que habitava naquela mulher, os espíritos demoníacos, saíram dela. Só que teve um problema sério. E ela foi falando isso, e eles repreenderam o espírito demoníaco que habitava nela. E quando eles repreenderam esse espírito, essa mulher, ela dava lucro, tinha pessoas sobre ela, e eles ganhavam bastante dinheiro com as adivinhações dela, porque ela vivia mentindo e falando uma série de coisas, apesar dela estar falando verdade nesse momento, mas era um espírito de engano que estava trabalhando ali. E esses irmãos
eles foram pegos, porque as pessoas a quem ela dava lucro foram reclamar para as autoridades, disseram: esses caras estão bagunçando aqui, eles estão atrapalhando a nossa vida. E eles prenderam Paulo e Silas. Não dá para vocês verem, infelizmente as luzes, a imagem talvez não seja muito forte, mas aqui, ó, Paulo e Silas, eles estão aqui, ó, com os pés presos no tronco, porque era uma maneira de judiar bastante, não era um preso qualquer, né? Era um preso agora que ia ser judiado, porque você imagina, eles tinham sido machucados, açoitados, e agora prenderam ele com os pés, com o tronco nos pés, e eles estavam ali presos com força, como a gente diz hoje. E aqueles irmãos, eles foram presos dessa forma. Ô Lucas, vem você me ajudar aqui, vai, o Gilmar não está aqui, vem cá. Deixa eu dar um microfone para o Lucas. Vem cá. Você está preso em nome de Samuel, senta aí. Preso juntinho, é como está naquela imagem lá que não dá para ver. Então imagina que aqui tem um tronco com furos e a gente está preso. Meu irmão, beleza? Beleza. Chicotearam bem aí. Um pouco, hein? Então, mas a gente estava pregando o evangelho. Sim. E, olha, estamos tudo machucado, nem cuidado das nossas feridas. Agora estamos presos, não dá nem para ir no banheiro. Vamos ter que fazer aqui mesmo. Calma. E aí, irmãos, eles tinham tudo para reclamar, para ficar um monte de papo furado que nem esse, mas eles estavam lá. E aí, Lucas, eles começaram a falar assim: vamos cantar? Boa ideia. Aí eles começaram assim: o Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. E aí diz que os outros presos começaram a ouvir esse pessoal cantar. Eles tinham tudo para ficar murmurando, chorando, reclamando daquela situação, daquela circunstância. E agora os caras estão presos, mas eles estão cantando, porque o que estava preso eram os seus pés, as suas mãos, mas a sua voz estava solta, o seu espírito estava solto, a sua alma estava solta, o corpo estava preso, as circunstâncias eram bem ruins, mas eles estavam livres. E eles puderam cantar ao Senhor, e foram glorificando e exaltando o nome do Senhor, lá naquele porão, naquela cadeia, porque Deus não está limitado, Deus não está limitado às circunstâncias. E ele estava na cadeia com ele, porque a palavra do Senhor diz: quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, o Senhor está ali. E o Senhor estava naquela cadeia, irmãos. E aquelas pessoas foram ouvindo aquela palavra. E aí eles falaram: vamos dar uma animada nesse cântico aí? Vamos? Bora. Então eles começaram a cantar assim, ó, algo mais de guerra, tipo assim: rompe as cadeias da escravidão, rompe as cadeias, ó Senhor Jesus. Você conhece? Eu não lembro. Rompe as cadeias da escravidão, rompe as cadeias, ó Senhor Jesus. E aquele lugar começou a tremer. Rompe as cadeias da escravidão, rompe as cadeias, ó Senhor Jesus. Rompe as cadeias da escravidão, rompe as cadeias do Senhor Jesus. E aí a palavra do Senhor disse que começou a haver um terremoto, e aquelas algemas, aqueles troncos, eles soltaram, e as portas começaram a tremer, e eles começaram assim: Lucas, livre, 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 livre é o povo do Senhor Jesus. Livre, 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 livre é o povo do Senhor Jesus. Aleluia!
Pastor, você é maluco. Estou tentando ficar um pouco mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã muito séria. Quais são os troncos que estão sobre a tua vida hoje? Quais são as cadeias que estão te prendendo hoje? Talvez uma decepção familiar está machucando o seu coração e você está preso. Talvez uma grande traição, isso dói demais. Você está decepcionado com o seu casamento, está decepcionado com as atitudes do seu esposo, da sua esposa, ou com os seus filhos. Há familiares que estão nas drogas, há familiares, filhos, parentes que estão no roubo, há pessoas que estão na prostituição, que estão da sua família, e isso está te aprisionando. Senhor, quando eu venho, eu não tenho muita vontade de fazer o que esses irmãos fazem, porque olha a situação da minha família. Então, talvez tenha sido a perda de grandes amigos, você perdeu amigos, você perdeu um ente querido muito chegado, isso está doendo demais, perdeu familiares, é isso? Quais são os troncos que estão prendendo a sua vida? Você perdeu a esperança, não vê mais uma luz no fundo do túnel, não consegue perdoar quem te fez o mal. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque irmãos, perdoar não é não é um sentimento. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou perdoar, amanheci com vontade de perdoar. Não, porque se a gente tem que perdoar alguém que fez algo muito ruim com a gente. E aí eu vou dizer que perdão é uma decisão. Eu decido te perdoar. Eu não estou sentindo nada, mas eu decido te perdoar. Então não fique esperando acordar com vontade de perdoar. Decida. Chega ao Senhor e diga: Senhor, me dá forças, porque eu preciso perdoar essa pessoa. Você não está conseguindo superar um trauma? O que está acontecendo? Você não consegue recomeçar, acabaram as forças, e você tenta, mas você está cansado, você está exausto, e você está se arrastando. Talvez você não esteja aqui, você esteja na internet, mas eu quero dizer para você que o Senhor te fortalece, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua força, Ele perfeitamente desembaraça os teus caminhos. O Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente nesse tipo de hora, na hora mais difícil. Nós não andamos sozinhos, nós andamos com o Senhor, porque Ele veio fazer morada em nós. É o desemprego que está te machucando? Já faz tempo, pastor, que eu estou desempregado, e aí acaba o dinheiro, e o senhor sabe como é que é. As finanças se arruinaram, falta dinheiro, falta coisas, falta comida, falta vale transporte, falta. Pastor, eu não sei mais o que pensar, eu estou ficando maluco, eu não tenho dinheiro para mais nada. O irmão, ou foi um diagnóstico médico? Os médicos hoje eles são bem bacanas, né? Eu vejo eles dar uns diagnósticos para alguns amigos, irmãos, assim, que são terríveis. Eles dão friamente, né, sentenças terríveis. E a pessoa muitas vezes emocionalmente ela não está preparada para receber uma pancada daquela, e aí vem um diagnóstico bem complicado. Vem também um problema muito sério na saúde. Talvez você está aqui, mas está lutando contra uma depressão que se não tiver um remédio, você não consegue dormir. Uma ansiedade que tem bloqueado você, que não tem deixado você pensar em mais nada. Uma angústia muito profunda que tem vindo contra a sua vida, a solidão. Pastor, eu tenho milhares de pessoas, seguidores nas redes sociais, mas eu me sinto sozinho.
doenças da alma de todos os tipos. Essa é uma das gerações que tem sofrido mais com as doenças da alma, doenças dos sentimentos. Pastor, eu estou numa fraqueza espiritual que eu nem te falo. Eu não consigo mais nem ler a Bíblia. Eu não consigo mais orar. Eu não sinto que a minha oração seja ouvida. Seja bem-vindo ao time. Ó, para você achar, eu sempre falo que essas coisas acontecem, né? Mas hoje eu trouxe a prova aqui. Se você quiser ler, depois eu te deixo ler. Mas eu estava no culto na semana passada. Acho que na retrasada eu estava ministrando aqui, e um rapaz chegou aqui, trouxe uma palavra e disse assim: filho, fica tranquilo, eu estou ouvindo as suas orações. Porque eu também acho, tem horas que eu acho que Deus não está ouvindo, porque demora bastante, e está doendo, e está pesando, e eu, como muitas pessoas, também acho que tem hora que o Senhor não está ouvindo. Quantas vezes você já orou por alguma situação e ela não mudou ainda? E aí Deus faz isso, ó. Ele manda recados para mim. Às vezes Ele fala comigo, mas tem coisa que Ele não fala, Ele pede para outra pessoa falar. E achei interessante, Deus está mudando as estratégias. Porque Ele sabe que eu sou meio esquecidão, né? Então Ele mandou por escrito, não tem mais como esquecer. E é super legal, porque aí, ó, aí eu começo a ler, e se eu começar a ler aqui na sua frente, eu vou chorar. Por quê? Porque Deus nos ama, e aí Ele sabe como tratar com a gente, e Ele vai, e Ele trata. Mas há momentos que a fraqueza espiritual, ela nos atinge. A decepção ministerial, às vezes, também atinge de uma forma que a pessoa não tem mais forças, ela não consegue voltar. E aí a gente podia passar o resto do dia só falando dessas coisas, que atingem e que chegam no cristão também. Porque esse evangelho de que vem para Jesus e sua vida agora é um mar de rosas, é um céu de brigadeiro, isso não é verdade. Viver com Cristo é incomparavelmente melhor, mas não nos isenta de viver essas coisas e tantas outras. E aí eu vou convidar a igreja para a gente falar agora. Eu sei que uma boa parte de vocês sabem de cor o cântico de vitória. Nós vamos ler primeiro o versículo 1 e 2 de Romanos, se você quiser achar aí, se você não sabe de cor, é Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos ficar em pé? Se você não sabe decor, pode ler na sua Bíblia, se souber decor, vamos lá. Então, 1 e 2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos lá então? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós não andamos mais na carne, nós andamos no Espírito. E agora vamos para o cântico de vitória? Vamos lá. Romanos 8, de 31 a 39, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o canto é um dos cânticos de vitória. Nada pode nos separar do amor de Deus. Pastor, e se eu morrer? Ficou melhor ainda, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nada pode me separar dele. Se eu partir dessa vida, não ora não, irmão. O dia que eu for para o caixão, não vem com esse papo de me ressuscitar não, hein? Em nome de Jesus, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E aí, nesse tempo, eu abro contigo para você pensar: por que nós celebramos ao Senhor? Eu vou abrir meu coração para você entender que nós somos como vocês, somos humanos. O fato de ter algum ministério, qualquer coisa, não nos isenta de nada. Outro dia uma pessoa falou assim: eu não sei que mundo você vive. Eu falei: você não sabe mesmo. E não queira viver o mundo que eu vivo. Talvez você não suporte. Tenho 3 situações na minha vida que são insolúveis. 3, não tem solução. Só Deus pode intervir. Pastor, mas você sabe que a maior parte das vezes do louvor eu fico lá no fundo, né? Porque aí eu posso fazer bastante bagunça. Lá eu celebro muito ao Senhor. Quando eu vou ministrar a palavra, eu venho aqui para frente, mas senão eu faço minha festa lá no fundo, sempre. Eu adoro o Senhor, eu celebro o Senhor, eu exalto a Ele, eu me alegro, eu choro na presença dEle. Tem hora que não dá para cantar, tem hora que parece ter uma laranja aqui no pescoço, né? Aquela dor que sobe, aquela situação, a lembrança das coisas. E aí, eu quero dizer para você, cada um de nós tem a capacidade, tem a capacitação de suportar uma carga. Não olhe para o apóstolo Dirceu, pastor Nilo, pastor Rodrigo, os outros pastores. Não olhe para eles achando que a vida deles é fácil, achando que não é moleza. Não, irmãos, nós temos situações da nossa vida que às vezes você não suportaria passar, e talvez eu não aguentaria passar o que você passa. Mas o que eu quero te ensinar nessa manhã é que, independente de tudo isso que eu falei ou não falei, nós celebramos o canto de vitória. Nós celebramos a nossa vida em Cristo. Antes, muitos aqui eram drogados, só viviam se usasse aquele nível de droga.
Muitos aqui viviam e só ficavam bem se tomassem aquela bebida e ficassem naquele estágio. Muitos só se fizessem uma maldade, muitos se prostituíssem, outros se roubassem, outros se adulterassem, enfim, muitos que viviam na vida de pecado, viviam assim. Aí o Senhor vai lá e nos resgata, e nos tira daquele lamaçal de lodo e de lama. Ele nos transporta agora para o reino do Filho do seu amor, e Ele diz assim: não interessa o que você fez, o meu sangue te purifica de todo pecado. Vem para o reino. E quando a gente entra no reino de Deus, as coisas são difíceis ainda. Seria bom a gente virar a chavinha, né? Sabe, tipo aquele os desenhos ou filmes de fantasia, né? Que a pessoa vai, eu vou entrar aqui, e aí quando ela passa essa porta, né? Aqui está tudo desértico, tudo seco, né? Tudo destruído, mas aí ela abre, ela passa para dentro, aí aqui é tudo florido, tem um mar maravilhoso, tem flores em todo lugar. Quantos já viram esse tipo de coisa? Né? No filme tem você passa para dentro ali, uau, passou pelo aquele portal, né? Passou pelaquela porta, passou por aquele lugar, a vida do outro lado é maravilhosa. Ou ao contrário, não existe, irmão, só existe no filme. Na vida real não existe isso. Vida real é luta todos os dias, é luta para sobreviver. Temos que trabalhar, temos que lutar, temos que fazer de tudo, temos que cuidar da família, temos que pagar a conta. Quando eu fazia, no dia do pagamento, eu pago as contas, e eu printava e mandava para a minha família, né? E eles ficaram, por um tempo eles ficavam chateados: pô, porque você fica mandando esse monte de conta para a gente, tipo, tá jogando na nossa cara, esse monte de conta. Eu falei: não, eu estou ensinando vocês que a vida adulta é isso aí, tem tudo isso aí para pagar. Né? Você vai casar, vai constituir uma família, saiba, tenha noção do quanto custa uma família, né? E eu passava para eles no momento, depois eles entenderam e pararam de reclamar. Por quê? Porque a vida é assim, né? A gente trabalha, recebe, paga as contas, pode folgar o resto do ano? Dá para folgar, irmãos? Quem está nesse nível aí? Não, nós temos irmãos aqui que estão nesse nível, mas eu conheço muito pouco, que pode trabalhar uma vez por mês e depois chupar sorvete o resto do ano. Mas a maioria não é assim, a gente tem que fazer uma série de coisas. E aí, vindo para a celebração, pastor, mas e aí então, com todas essas coisas que a gente vive na nossa vida, como que a gente vai celebrar ao Senhor? Dançar na presença de Deus. Dançar é uma forma de louvar a Deus com todas as nossas forças. Na Bíblia, os israelitas dançavam na presença de Deus para mostrar a sua alegria. A dança é uma expressão de alegria. Tem corintiano aqui? Quando a gente ganha do Palmeiras, a coisa fica séria, não fica? Coitadinho dos São Paulinos também. Você já viu quando uma torcida está no time que ganhou? Como que ele celebra, irmãos? Eu vou celebrar o Corinthians, beleza? Gol! É assim, galera? Cadê os corintianos aqui? Não apela, hein? Tá bom, vou mudar. Cadê o São Paulino, então? Tem palmeirense aqui? Hã? É?
O pastor Sérgio está falando que todo mundo torce pelo Corinthians, ou é a favor ou é contra, né? Mas torce, desgraçado, vai cair, né? Irmãos, eu estou usando uma coisa, eu sei que não é muito legal, né, falar de futebol, né? Eu detesto futebol, eu estou só usando isso para a gente exemplificar, porque os caras se matam, não é não? Eles se matam nos estádios, nas ruas, então, futebol, mano, fala sério. Coitada da polícia fazendo segurança daqueles caras, eles viram animais. Por quê? Para festejar, ou não, né? Para protestar, talvez. Como que o pessoal do carnaval celebra? Quantos dias eles ficam no carnaval? É assim, né, pastor? Eu não sei nem dançar, né, mãe? 3 dias fazendo isso, 4 dias, meu irmão. Será que é assim que dança no carnaval? Para. É rebite sobre rebite, é droga, é o caramba, para o cara ficar 4 dias conectado na celebração do carnaval. Eu não vou pedir para você levantar a mão quem já pulou carnaval não, tá bom? Fica tranquilo, eu não vou pedir isso não. Mas muitos de vocês já celebraram o carnaval. Tudo bem. Se a gente trouxer para a realidade de hoje, né, nós estamos entrando para a Copa do Mundo, mas antes de chegar à Copa, tem eleições, direita e esquerda. Como que é? Quando a festa é de um? E como é a festa quando é do outro? E quando eles se ajuntam, o pau quebra. Então até falando que vai precisar adiar o Natal desse ano, né? Porque as famílias estão brigando tanto que vai ter que adiar o Natal, porque agora não está dando reuniões de família. Mas é o seguinte, quem é de um lado e acabou, e quem é do outro e acabou, e o pau fecha. É ou não é? Tá. Aí quando a gente vem para a igreja, a gente celebra o Senhor assim. Quem mexe o joelho, né? O pastor que ele já nos ensinou bastante a respeito dessas coisas, e ele dizia assim, ele olhava assim para o irmão e falava: tu parece o Borba Gato. Sabe aquela estátua do Borba Gato lá? Ele andava pelos corredores e falava assim: vamos, Borba Gato, pula aí, Borba Gato. A senhora dançou hoje? Foi não? Não. Ih, o cara. E é. Eu esqueci de te puxar aí. Pastor, dançar na presença de Deus é um negócio bíblico? Isso tem na Bíblia? Porque eu fui criado numa igreja que era tão silenciosa que você ouvia a asa da mosca. Lá era uma reverência. Eu não sei, essa igreja de vocês é esquisita. Vocês são muito esquisitos. Então vamos na Bíblia, está aí na tela, acho que dá para ler. Êxodo 15, 19 e 21. Porque os cavalos de Faraó e os seus carros com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, ela tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e
danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Irmãos, Faraó veio atrás, o mar se abriu, o povo passou, mas Faraó e o seu exército não ficaram lá. Não vamos entrar, não, eles entraram também, mas o Todo-Poderoso fechou. Assim que o povo de Israel passou, ele fechou as águas sobre aquele exército poderosíssimo, e o Senhor os afogou, todos que entraram naquele mar. E aí, quando o povo de Israel chega lá, aí Miriam ele pega as mulheres, elas pegam os tamborins, e elas começam a celebrar ao Senhor, porque o Senhor os livrou poderosamente. Aonde você já ouviu falar nisso? De um Deus que faz o que o nosso Deus faz. Nunca na história. Por isso que o exército de Faraó diz: nós somos o exército, nós somos os poderosos. E se essa gentinha entrou, nesse mar, nós vamos entrar também. Eles eram homens corajosos, mas eles não sabiam que o Deus Todo-Poderoso estava no comando de tudo. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ele arrancava a roda dos carros de Faraó, ele fazia os cavalos tropeçarem. Eles eram poderosos, eles tinham recursos, eles tinham tudo, mas Israel tem o Deus Todo-Poderoso sobre eles. E eu desafio você, meu irmão, a atropelar tudo esse negócio que está te bloqueando, que está te machucando, que está te ferindo. Vem para a casa do Senhor, vamos celebrar ao Senhor com alegria. Uma hora o exército vai cair. Pastor, e se essas circunstâncias não resolverem e não caírem? Problema nosso. Problema nosso. Paulo chegou e falou: Senhor, é o seguinte, está pesado, dá uma aliviada. Aonde eu vou tem guerra, aonde eu vou os caras me pegam, me machucam, me prendem, me apedreja, eu não estou aguentando mais. Alivia para o meu lado. Será que alguém nessa igreja sabe me dizer o que o Senhor respondeu para Paulo? Olha, respondendo desse jeito não dá para o povo lá da internet ouvir. O que Deus respondeu para Paulo? Valendo agora, hein? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, tem lutas que talvez elas nunca vão passar da nossa vida. A gente vai enfrentá-las até o fim. Mas o Senhor te fortalece. O Senhor é a tua força. O Senhor é a sua salvação. O Senhor está com você. Se a circunstância não é boa, problema dela, problema meu, problema seu. Não é isso que vai nos fazer parar. Não é isso que vai nos deixar lá dentro de casa mofando. Não é isso que vai nos fazer deixar de servir ao Senhor. Eu te convido em nome de Jesus, nessa manhã, levanta a cabeça, sai desse buraco em nome de Jesus. E se você não estiver conseguindo sozinho, chama pastor, chama diácono, chama alguém, fala: meu, entra nessa guerra comigo. Tem hora que eu chego por Nilo assim: Nilo, vem cá. Cara, não estou aguentando, mano. Ora aqui comigo. Ou outro pastor aqui, ele é bem próximo. Tem hora que o negócio está tão pesado que eu falo: meu, senta aqui. Vem cá. HD. Tem bastante espaço, né? Para ouvir as minhas lamentações. E aí eu falo: e aí? Tudo bem, Chorão? O apelido dele é Chorão, para quem não sabe, tá? É o Chorão, não é, Márcio? É. Chora, irmão, vocês não fazem ideia. Não é não? Pouquinho. É. E tem hora, irmãos, que está pesado, tem hora que está doendo muito, tem hora que está difícil de andar. Tem hora que
as forças acabam mesmo, de verdade, não é só com você não. E aí, às vezes você tem que chegar, tem coisa que dá para tocar sozinho, mas tem coisa que você chega e fala, cara, você sabe que às vezes só falar ajuda, não é não? Ajuda muito. Ajuda bastante. Psicólogo ganha dinheiro só de te ouvir. Ele não precisa quase falar nada. Ele fala assim, fala meu filho. Aí você chega lá no como chama aquele negócio lá? Divã. Você chega no divã e fica lá, ai, porque minha vida, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, porque meu emprego, porque meu chefe, porque não sei o quê. E ela ouve, ou ele ouve, falou, já deu o seu tempo, semana que vem eu te ouço mais. Não é não? Olha o meu psicólogo aqui, ó. 12, tem outros também, aquele está pertinho aqui, eu peguei ele. Obrigado. Por que eu estou compartilhando com você? Porque o inimigo, ele fala no seu ouvido, e no meu também, que a gente vai servir a Deus quando a coisa ficar legal. Não, irmão, você não vai servir nunca. Porque tem dias que é bacana pra caramba, mas tem dias que é osso. E a gente celebra o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque Ele nos fortalece, porque Ele vive em nós, porque eu não ando sozinho. Você não anda sozinha ou sozinho. Ele está com você o tempo todo, mas eu não sinto, pastor. Então, mas o cristão, ele não vive pelo que ele sente, ele vive pela... Aí, vocês sabem tudo, tá vendo? Vive pela fé. Vamos lá falar de dança? Meu tempo está acabando aqui. No segundo livro de Samuel 6,14 diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Como será que foi essa dança de Davi? Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor. Que jeito, irmão? Lê aí comigo. Ao som de grito de alegria e de... Ele era só o rei. O negócio foi tão sério, a celebração dele foi tão grande, irmãos, que a mulher dele, para variar, olhou da janela e falou assim: que vergonha. Que vergonha. Você é o rei de Israel, você está dançando, você está bailando. Ô Mical, você não está entendendo. Nós estamos trazendo a arca de Deus. A arca de Deus, naquele momento da história deles, Deus habitava, ou ele se fazia presente naquela arca, ela era muito importante. E ela tinha sido roubada pelos filisteus, eles tinham perdido na batalha, e agora ele está trazendo a arca do Senhor de volta. E que está dizendo isso? Ele está trazendo a arca do Senhor de novo para casa, para Israel. Irmãos, o rei de Israel não aguentou, e ele começou a celebrar, e a dançar com todas as forças, e a mulher dele olhou e disse assim: o que você está fazendo? Você é o rei. Vamos ver outro? E Arissa, muda para mim, vai. Salmos 30, 11 e 12. Converteste o meu pranto em dança. Antes de continuar, deixa eu fazer uma coisa que agora o Senhor ventilou aqui no meu ouvido. Converteste o meu pranto em dança. Irmão, imagina, eu vou fazer 54 anos agora, então quantas vezes eu já tive o privilégio de servir ao Senhor na área do louvor, ou participando aqui, ou participando aí, é uma loucura. Mas irmãos, eu vou contar uma experiência aqui, dá tempo, eu vou contar uma experiência aqui. Eu ministrava louvor, acho que eu ministrei uns 25 anos, eu acho, por aí, e eu ministrava, e eu vim num dia que eu estava moído, mas quebrado que arroz de terceira.
desempregado, carro roubado, nada dentro de casa para comer, um negócio bagunçado, a vida doida, maluca, e eu tinha vindo, eu nunca tinha passado por aquilo, e eu estava destruído, emocionalmente destruído, e eu falei: Senhor, eu tenho que ministrar hoje. Então vai ministrar, não vai passar para ninguém. E aí eu vim aqui e ministrei. Peguei aqui meu violãozinho, do meu jeitinho, fui ministrando. Irmão, aquele dia, mas Deus fez um reboliço nessa igreja, e a gente começou a dançar, pular, celebrar. Depois começamos com aquela parte profética, e aquela gritaria, o povo se entregando a Deus. Eu me lembro, acho que foi o dia mais, de maior reteté da nossa história, foi aquele dia, mas Deus sacudiu. E aí eu aqui, eu cheguei e falei assim: acabou. Acho que aquele dia não teve nem pregação, foi um negócio de Deus. Aí pus o violão aqui, aí eu fui descendo aqui, eu lembro que eu desci por aqui, e eu falei assim: mas Deus, hoje, olha a situação que eu estava, olha o que o Senhor fez com a igreja. Aí quando eu estava descendo, o Senhor falou assim: então, porque eu não dependo de você. Ele não depende de mim, não depende de como eu estou. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Por isso que eu desafio os ministros: você está moído? Ministra. Pastor, mas isso não é falsidade, não. Isso é sacrifício de louvor, é fruto de lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Celebre ao Senhor, faça sacrifícios de louvor ao Senhor. Não desista de uma ministração. Se você tiver voz e conseguir ficar em pé, venha! Ministre! Converteste o meu pranto em dança. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos tristes, chateados, amargurados e não sei o quê, e a gente se entregou no louvor, e a gente começou a celebrar, e nós saímos assim, livre, leve, solto. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sacrifício. Você não sacrifica para trabalhar naquela empresa? Lógico que sacrifica. Você tem todo dia vontade de acordar 5 horas da manhã e pegar o busão? Com certeza. Sol, chuva, frio que não vai embora. Né? 5 horas da matina, meu amigo, aquele você olha no relógio, 11 graus, 9 graus, e põe roupa, põe tudo, mas vai trabalhar, infeliz. A gente se mata pelas coisas dessa terra que vão ficar, e para o Senhor a gente dá o que sobra. Se sobrar dinheiro, eu dou dízimo. Se sobrar força, eu vou na igreja. Se não tiver frio, chovendo, se o tempo estiver legal, favorável, eu vou. Senão eu vou ficar aqui, olha, um monte de cobertor, e vou assistir pela internet. Ai, que vontade que eu tenho de tirar esse escudo da internet. Desculpa eu. Você sabe que a gente não tira? Por causa de irmãos que realmente estão doentes e não podem vir. Mas se não fosse por eles, a gente já tinha tirado esse negócio daí. Converteste o meu pranto em fogueira do Senhor, e tiraste a tristeza. Está vendo? Não sou só eu que sou. Conhece, né? Converteste o meu pranto em dança. Que loucura! E a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quando tudo estiver bem. É mesmo. Te darei graças como, irmão? Seja o que for? Ok. Salmo 149, 2. Yaris, me ajuda. Alegrem-se Israel no seu Criador,
Exulte o povo de Sião no seu rei, Jesus. Louvem eles o seu nome, com que, igreja? Com dança. Ofereçam-lhe música com tamborins, harpas. Hoje está um pouco mais moderno, né? Tem bateria, tem baixo, guitarra, tal. Alegrem-se, Israel. Igreja, eu vou mudar o versículo dizendo assim: alegre-se, Igreja Batista do Parque América, no seu Criador. Exulte, ó povo do Parque América, exulte o seu Rei. Louve eles, louvem vocês, louvem nós o seu nome com danças. Ofereçam músicas com tambores, com harpas, com instrumentos de cordas. Ofereçam celebrações ao Senhor. Salmo 150, de 4 a 6, diz assim: louvem-no com tamborins. Tem igreja que proíbe, né? Não pode ter bateria, não pode ter baixo, não pode ter guitarra e tal. Mas a palavra de Deus diz: louvem-no com tamborins, com danças. Louvem-no com instrumentos de cordas, com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Vamos ler o amarelinho lá? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos declarar isso com toda a força, para o mundo espiritual ouvir, o físico ouvir, o pessoal da internet ouvir. Então vamos lá. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Vamos lá, pode sentar que eu estou finalizando. Jeremias 31, 13 diz assim: então as virgens dançarão com alegria, dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Irmão, se você nunca dançou na presença de Deus, começa assim, ó. Tira o pé do chão. Tira. Começa. Dá uma sacudidinha na perna, no ombro. Vai quebrando o gelo. É verdade. A gente é religioso demais. A gente não consegue fazer essas coisas. Parece que tem um trem dentro de nós, né? Um bloqueio. Parece que a gente está preso dentro de uma couraça, né? Você quer ver, se você colocar eu dentro de um terno e gravata, eu não consigo pregar. eu me sinto dentro de uma couraça. Sabe aquela do exército, né, antigo, romano, né, aquelas estátuas, assim, armadura. Eu me sinto desse jeito. Se me pôr numa roupa que fica tudo presinho, prendidinho, gravatinho, esse negócio já era. Eu não consigo pregar, não consigo falar. Porque eu sou muito maluco o suficiente para ficar dentro daquele negócio. Não dá, não consigo. Irmão, eu venho bem à vontade para celebrar o meu Deus. Bem à vontade. Quem consegue ficar na armadura, celebra dentro da armadura. Não é não? Eu não consigo. Mas a virgem se alegrarão na dança. Também os jovens e os velhos. A irmã Daura, cadê a senhora? Viu? Ó. Tem esse papinho não, de que eu não consigo mais. Vamos celebrar. Finalizando, Eclesiastes 3:4 diz assim: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. E quando a gente se reúne, irmãos, é tempo de celebração. E hoje eu estou falando de celebração, mas quando eu falar de adoração, é também a mesma coisa. Na adoração, se entrega na adoração. Na rendição, se entrega na rendição. No tempo de comunhão, se entrega. E aí, para fechar, o último é o que a gente começou. E eu quero te chamar
a lermos junto. Vamos lá. Salmo 100. Celebrem ao Senhor! Celebrem ao Senhor! Celebrem, celebrem, celebrem! Com alegria ao Senhor! Ó, igreja do Parque América! Lição de casa. Põe um louvor lá e começa. Legal? Do outro lado, WD. WD. Tudo bem? Haja WD, né? Amém.